O que nós fazemos diante da angústia, nós queremos de alguma forma ou de outra fugir dela. Ela que é produzida pelo excesso de tensão que nasce devido à ameaça do retorno de uma vivência traumática que chega à consciência e para se livrar dessa dor, inclusive acabamos aceitando trocar ela pela produção de uma doença física ou psíquica, com o objetivo único de obter um certo tanto de alívio. Por exemplo, nas neuroses, para se livrar da angústia, o sujeito produz um sintoma. No caso do pequeno Hans, um menino de 5 anos de idade, que o Freud atendeu indiretamente, ele passou a ter medo de cavalos e, portanto, não podia sair à rua. A análise apurou que este medo de cavalo era, na verdade, uma transformação, um substituto do medo de sofrer uma represália por parte do pai, porque o desejo do pequeno Hans era que o pai morresse, embora ambivalentemente também o amasse, para ficar com a mãe só para ele. O que é normal nessa relação entre pais e filhos na fase edípica. Ou seja, na neurose há uma transferência do afeto, da emoção de uma pessoa, de um objeto para outro, com o objetivo de livrar-se da dor, da ansiedade. Na psicose, um afeto ou um sentimento que iríamos ter que enfrentar, como é o caso, por exemplo, da imensa tristeza pela morte de um ente querido, nós evitamos recusando a realidade, no caso, a morte dessa pessoa, e mantemos a pessoa como se ela ainda estivesse viva, como no exemplo que o psicanalista Luiz Quiosa dá de uma mãe que enlouquece diante da morte da sua filha e nina um pedaço de madeira. Diz ele que essa mãe está descarregando um afeto de ternura em lugar de desenvolver um afeto penoso de uma tristeza insuportável, caso ela tivesse admitido a realidade da morte da filha. A realidade, então, é tão dura que é melhor a gente recusá-la e construir outra realidade com a qual então se pode lidar. E isso ocorre através de delírios ou alucinações, no caso da psicose, a fim de combater a angústia de aniquilamento. Já na perversão, o sujeito acaba sabendo que nós humanos somos limitados e imperfeitos, que não podemos fazer tudo o que queremos, a hora que queremos. E para ele isso é uma fonte de imensa angústia. Ele não aceita, renega que é castrado. Então, se um paciente perverso, por exemplo, chega para uma análise e diz que o dinheiro compra tudo, inclusive compra a análise, a única intervenção possível ao psicólogo, pensando exclusivamente na saúde mental do paciente, é comunicar a ele que a análise está terminada. Este é um modo de colocar o paciente frente à incompletude dele, de que não pode tudo, que é uma condição própria de todos nós seres humanos. Na psicossomática, o sujeito transforma a sua angústia pura numa doença física e vai servir, como diz Diana Tabakoff, para interromper um processo mortífero silencioso que está lá enraizado nas profundezas do nosso inconsciente, com o qual o sujeito não pode lidar. Ou seja, o sujeito vivenciou experiências em um ambiente que era cáustico, que carregou o psiquismo de excitação além do suportável, e as quais ficaram sem nenhum sentido, e que repetitivamente ameaçam ingressar na consciência, em busca de uma tradução, promovendo desta forma, então, a angústia.
Antes de continuar, quero convidá-los a se inscreverem no canal. É gratuito, basta clicar no botão inscreva-se, sem a necessidade de fornecer nenhum dado pessoal. Voltando, existe um documentário lá no Netflix que se chama A Vida em Mim, que trata da síndrome de resignação e que mostra crianças cujas famílias refugiaram-se na Suécia e depois de um tempo levando uma vida normal, inclusive frequentando a escola, repentinamente começaram a parar de falar. Só queriam ficar deitadas, começaram a comer menos, até pararem definitivamente de comer e de beber água, retirando-se do mundo para um estado de coma, estado que permanecem por meses ou anos. Este, vamos dizer assim, desligamento da vida é visto como uma forma de protegerem-se de uma realidade excessivamente estressante. A causa para isso é atribuída aos traumas vivenciados lá no seu país de origem e também ao trauma da possibilidade de deportação da família da Suécia, que é vivenciada com muita agonia e com insegurança por toda a família durante o processo de pedido de asilo, que é um processo que demora bastante. É angustiante porque ter que retornar representaria a morte, o que é percebido e é absorvido pelas crianças que acabam não suportando tanta tensão e desligam-se da vida como se o desejo fosse de um retorno à calmaria da vida uterina, livrando-se de um corpo estranho que é um produtor de sofrimento mental de uma forma crônica. O documentário ainda explica que a recuperação da criança costuma acontecer após a família se sentir segura com a aprovação do asilo. Mas isso não ocorre imediatamente, geralmente leva meses para haver uma melhora. Os pais, com a boa notícia à volta da segurança, mudam o sentimento dentro do ambiente do lar e parece que esse ambiente melhor é que vai despertando a criança aos poucos de volta para o mundo. Dentre as crianças que são apresentadas, tem uma menina que se chama Dária, de 7 anos de idade, que saiu do estado de coma após mais de um ano e começa a retomar a sua vida normal, sem lembrar nada do que tinha acontecido. Bom, em todos esses casos há um comprometimento do equilíbrio psíquico do sujeito, provocado pelo excesso de excitação decorrente das vivências que não foram significadas, que não foram traduzidas, que ameaçam invadir a consciência, produzindo dor pelo transbordamento da angústia. Esses corpos estranhos que flutuam lá no psiquismo em busca de um sentido são como se fossem criminosos que se encontram foragidos, mas que sempre estão na iminência de praticar novos delitos e pôr, nessas circunstâncias, em risco a paz social. E assim, uma realidade terrível acaba descortinando a ilusão que a gente tem do amparo infalível, tanto dos pais quanto da família, quanto da sociedade e também em relação a um determinado governo. E coloca-nos, então, cara a cara com o sentimento de desamparo diante de perigos mortais, diante do medo de acabarmos sendo aniquilados. Em resumo, todas estas fórmulas, tentativas de esconder uma ideia dolorosa de si próprio, através de fantasias ou de suspender o retorno dos efeitos de uma experiência traumática não significada,
que produz um imenso estresse, representam a fuga de uma verdade extremamente dolorosa. Fuga que, embora possa produzir uma doença mental ou física, serve como uma defesa contra esse sofrimento diante de realidades e vivências insuportáveis. No dizer de Michele Bertrand, é um arranjo da situação para que o sujeito possa sobreviver. Claro que outras tantas doenças podem resultar desses quadros, como é o caso da depressão, mas o objetivo deste vídeo, deste conteúdo, não era ser exaustivo, mas apenas no sentido de mostrar a importância do ambiente que a criança está exposta para uma boa constituição psíquica e a evitação de doenças. Bom, pessoal, por hoje é isso, e se tiverem algum comentário ou sugestão, é só deixar aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima!